Vamos então à segunda parte deste vídeo. Estamos aqui falando sobre as 9 ideias mais malucas que você vai encontrar no Grande Livro Azul. O Livro Azul, o livro Um Curso em Milagres. Um livro grande, grosso, tá bom? As 9 ideias mais malucas. A gente parou na quarta ideia. Então agora a gente vai continuar falando sobre a quarta ideia. Vamos ver aqui. Lembrando que eu estou lendo um post que eu fiz aqui na comunidade do canal Professores da Inocência. Tá bom? Vamos juntos. Então a quarta diz assim: não há nada que te aconteça aqui neste mundo, que você mesmo não tenha pedido para acontecer, seja como gratificação, seja como autopunição. Tem uma citação do livro que diz assim: as coisas que parecem acontecer neste mundo, eu as peço e as recebo conforme as pedi. Olha que forte isso. Trazendo a responsabilidade pela nossa mente, pelas nossas escolhas mentais, pelas nossas crenças, porque são as nossas crenças e nossa mente que a gente faz nossos pedidos conscientes ou inconscientemente e trazemos essas vivências para nós neste sonho. Como somos o sonhador do sonho, tudo que nos acontece no sonho foi decisão nossa, seja consciente, seja inconsciente. Então não há nada que aconteça aqui que você não tenha pedido para acontecer. Olha que interessante. Deixa eu contar um exemplo prático que aconteceu agora comigo. Há meia hora atrás, meu vizinho me chamou aqui, meu vizinho de muro, e disse, olha, bem gentil, falou, olha, Leandro, a sua galinha pulou o muro e arranhou o meu carro. Eu te tenho uma foto com os cocôzinhos em cima do carro. E a galinha, para tentar voltar para o meu quintal, ela arranhou o carro dele com as unhas. Nossa, arranhou todinho ali. E, gente, eu tenho 3 galinhas em casa, né? Para a alegria do meu filho de 6 anos. Então, eu vivenciei essa experiência desagradável, pedi desculpa, né? A gente vai ressarcir na medida do possível. Tratamento muito cordial. Poderia ter sido diferente, poderia ser um tratamento grosso, mas foi um tratamento muito gentil. Mas de qualquer forma, olha, isso que me aconteceu da minha galinha ir lá, vou olhar o meu lado, né? De um vizinho ter que me chamar para dizer que meu animal destruiu lá o patrimônio dele, né? Causou problemas. Então eu estou vivenciando uma situação desagradável. O que o curso em Milagres nos diz isso? Ele fala, olha, Leandro, isso que pareceu acontecer, você pediu isso, você pediu que acontecesse isso. Eu pedi que uma coisa desagradável me acontecesse. Eu, por exemplo, estou começando a ter uma afta desse lado aqui. Fiquei 2 semanas com uma afta, foi embora, agora está voltando. Segundo o curso Milagres, não há nada que me aconteça que eu não tenha pedido. Consciente ou inconscientemente. Como é que ele explica isso? Tudo que nos acontece, existe uma decisão mental anterior. A causa é aqui e o efeito é na forma. Então, o curso vai nos explicar que a maioria quase tudo que acontece conosco aqui, ele é fruto do sentimento de culpa que carregamos em nosso coração. Sim, a culpa. Nós sentimos uma culpa inconsciente ou consciente. Às vezes a culpa na parte consciente é no iceberg. Na ponta do iceberg a gente tem consciência de algumas culpas que carregamos. E no resto do iceberg, 90%, são culpas inconscientes. E aí, como a gente carrega culpa, a culpa é muito dolorosa, tá? Na psique. Então o que a gente faz? A gente nega essa culpa e projeta ela fora. Projeta ela numa afta,
numa doença. Fora de você, às vezes pode ser o seu corpo, fora da sua mente. Projeta na sua galinha causando transtorno aos outros, tá? É uma maneira de autopunição, porque você se sente culpado, mas essa culpa é tão dolorosa que nós temos que projetá-la e jogá-la para longe. E muitas vezes nos punir, autopunir, né? Tentando usurpar um atributo de Deus, um atributo do Deus punitivo, que é uma invenção da nossa cabeça, não existe esse Deus punitivo. Então a gente imagina um Deus punitivo, usurpa essa função dele e nos pune pela culpa. Para que a gente faz isso? Na ideia de nos redimir dessa culpa. A gente nos redime pela dor. Então, muitas coisas desagradáveis que nos acontecem, nós a pedimos como forma de autopunição. Então, toda vez que eu dou uns espirros, sinto uma afta, agora quando a minha galinha invade o terreno do vizinho, causa transtorno, eu me pergunto, por que estou fazendo isso? Que culpa estou carregando? Que culpa? Aí eu me perdoo a circunstância, retiro meu julgamento sobre isso, entrego tudo na mão do Espírito Santo, declaro em oração a minha inocência, a inocência de todos os meus irmãos, declaro que estamos vivendo um sonho, tá? E que na realidade estamos em segurança no colo do Pai. Nós todos somos amorosos, invioláveis, completos, não podemos sofrer perda nenhuma, tá bom? E se estamos dessa forma causando uma autopunição em nós, ok, vamos olhar para isso e perdoar. O curso é um curso de autorresponsabilidade. Ele deixa esse papel de vítima e te traz como, ó, eu sou responsável pelas coisas que me acontecem. Não sou culpado pelas coisas que me acontecem, mas eu sou o causador, o sonhador do sonho. E aí eu vou tomando rédeas do meu sonho, tá? Caminhando para um sonho feliz por meio do perdão, né? Perdão é o que, gente? Olhar para o que está te acontecendo. Ah, é uma afta que nasceu? Olha para ela, perdoa a afta, perdoa seus pensamentos, seus sentimentos de culpa, se conecta ao Espírito Santo em ti e pede que ele te mostre a tua real inocência como filho de Deus que você é. Se você reconhece algumas mágoas que você guarda no coração, perdoa as mágoas, trabalha esse perdão. Se você tem feito algumas coisas equivocadas no mundo da forma, se comportado de maneira equivocada, que maneira equivocada? Com falta de amor, se corrija, né? Reconheça que estava errado, se corrija e siga em frente. Então, todo problema que nos chega, uma dor que nos chega, nas mãos do Espírito Santo, ela é reinterpretada como uma lição, um aprendizado para você retornar sua mente para o céu. Então você reconhece seus erros, se perdoa, reconhece a sua inocência e deixa a culpa se esvair, tá bom? Então é para isso que serve esse tipo de conhecimento. Então, vamos parar de ficar colocando a culpa nos outros, achando que a gente é azarado ou que só as coisas dão errado pra gente. Tudo que nos chega, nós a pedimos. E aí a gente vai trabalhando esse auto-perdão e eliminando essa culpa. Leandro, você falou em culpa, culpa inconsciente. Que culpa inconsciente é essa? O curso em Milagres nos fala que quando nós sonhamos um sonho de separação e nos vimos separados de Deus, nós carregamos aí uma culpa original, porque nós sabemos, né, que Deus é amor e que quando a gente aceita essa crença, esse sonho de separação, a gente se sente culpado por estar se separando de Deus, né? Em verdade, nunca nos separamos de Deus, isso é um sonho, mas isso não impede que você acredite que tenha culpa, tá bom? Então a gente tem que se lembrar que nada aconteceu, que nós continuamos unidos a todos os seres e a Deus, tá bom? Isso é uma maneira de ir eliminando
essa culpa, esses conflitos. Falamos do quarto. Agora vamos falar da quinta ideia louca. Você não está aqui. O teu corpo é uma ideia ilusória dentro da tua mente. Assim como o mundo todo está dentro da sua mente. E a nossa mente, que é o nosso eu verdadeiro, é uma ideia que reside na mente de Deus. Olha que interessante. Você não está aqui. Olha, Leandro, eu não estou aqui, este corpo, estou aqui nessa sala, neste bairro, nessa cidade, eu tenho um CPF, um endereço, um CEP. Sim, o Curso de Milagres nos ensina que nós, o nosso ser, nosso verdadeiro ser, nosso eu verdadeiro, o Cristo em nós, o Filho Santo de Deus, nossa alma divina, ela habita o céu, né, junto ao Pai, tá bom? E ela está no colo do Pai sonhando um sonho. Este mundo é um sonho. Então, por exemplo, este corpo, a gente parece, não é assim que a gente pensa, essa mente tem uma mente dentro do cérebro, outro cérebro dentro do corpo. Não. Nós temos uma mente, dentro dessa mente está o teu corpo, dentro deste corpo está o teu cérebro, dentro dessa sua mente está o mundo. Então nós não estamos no mundo, é o mundo que está na gente, é o mundo que está na nossa mente. Por isso você não está nem aqui, você não está aqui. Você está no colo do Pai como Cristo adormecido, tendo um sonho de separação. O teu corpo é uma ideia ilusória, é um pensamento teu, uma crença. Crença no quê? Na separação. Quando nós nos vimos separados do Pai, criamos corpos. Aliás, a gente sabe que dois corpos não ocupam o mesmo lugar do espaço. Então agora nós não somos unificados, unidos na unidade. Estamos separados em sonho. Então o corpo é uma ideia ilusória, o mundo é uma ideia ilusória dentro da nossa mente. E onde habita a nossa mente? Nós, no curso de nós somos um pensamento de Deus. Deus de fato nos criou, ele transbordou em amor e nesse transbordamento ele se estendeu e nós, filhos, fomos criados. Criados onde? Na mente de Deus. Nós nunca abandonamos a nossa fonte. As ideias não abandonam a fonte. Então, o mundo, que é uma ideia nossa, não abandonou a nossa fonte, que é a nossa mente. Nós, que somos uma ideia, um pensamento de Deus, não abandonamos nosso Criador. Nós estamos na mente dele. Por isso que nós e o nosso Criador somos um. E a separação nunca ocorreu, é só um sonho. Essa é a ideia, tá? 6. Todo este sonho de mundo ocorreu em um instante e já acabou. Estamos escolhendo o tempo todo assistir uma reprise, alternando entre DVDs com finais alternativos. Então essa é mais uma ideia que um curso de milagres nos traz. Além de dizer que isso é um sonho, essa vivência que é um sonho, que está tudo na nossa mente acontecendo, ele nos diz que o tempo, ele não é linear como a gente pensa. O tempo, nós habitamos a eternidade. Nosso ser verdadeiro habita a eternidade, é fora do tempo. É a nossa mente ilusória que criou, no sonho, criou uma ideia de tempo linear, tá bom? Então, todas as coisas, aqui é um sonho de separação. Nós nos identificamos com um ego, nós nos identificamos com um sistema de pensamento, uma crença na separação, julgamento, medo, culpa e morte. Por acreditar nisso, nós fizemos um mundo virtual, tá bom? E nesse mundo que fizemos, todas as escolhas possíveis, roteiros do ego, que nós estamos identificados com, todos os roteiros do ego, como filmes do ego, já foram escritos com o nosso aval. Todas as tragédias de separação estão escritas, são como uma biblioteca de DVDs, e cada dia a gente senta na frente dessa biblioteca e escolhe o DVD que a gente vai assistir. O DVD da separação, tá bom? Então, as escolhas já foram feitas, todas ao mesmo tempo. Então, este vídeo que eu estou gravando para vocês é um dos DVDs do roteiro do ego, já escritos, tá bom? Com seus finais alternativos. Ora você escolhe um, ora você escolhe outro, né? E
tudo isso já está gravado, tá bom? Por isso que às vezes você pode acontecer de aquelas pessoas que preveem o futuro. Por que elas preveem o futuro? Porque tudo já está gravado, tá bom? Tudo já está gravado. Então, é como se o ego pegasse, tudo é passado, é uma linha, imagina uma linha que tudo é passado. O ego vem e diz assim, ó, vamos dividir essa régua aqui. Essa linha do tempo, tudo é passado aqui, linha do tempo. Aí o ego vem e diz assim, vamos botar aqui no meio, vamos chamar esse meio de presente, esse lado de passado mesmo, e esse lado de futuro, tá bom? O ego que fez essa divisão na linha. Só que tudo isso é passado. Então, às vezes, você que está aqui no presente, e alguém prevê o futuro, uma coisa que vai acontecer, na verdade ele está lembrando do futuro, porque é uma coisa que já está gravado, tá? Já aconteceu no instante. Esse final alternativo já existe gravado na biblioteca de DVDs do ego, tá bom? Então, tudo aqui já aconteceu. E qual é, então, o Leandrinho, o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o seguinte: nós temos livre-arbítrio para escolher qual o DVD do momento, DVDs do ego, mas acima de tudo, o nosso livre-arbítrio é com quem nós vamos assistir esse filme, com o viés do ego ou com o viés do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo pega tudo que o ego fez e reinterpreta como um aprendizado para o nosso despertar. Então, por exemplo, uma galinha minha voou no vizinho e estragou o carro do vizinho. Ok. DVD do ego, já gravado, já tinha, isso aí já estava escrito. Tá? O que o Espírito Santo pode fazer? Ele pode olhar para isso com amorosidade, reinterpretar isso com amorosidade. Em vez de você ficar que o ego quer te botar mais culpa ainda, né? Ele te gera, né, autopunição, te gera mais culpa. O Espírito Santo vai dizer assim, ó, calma, ok, por que eu escolhi isso? Né? Vamos perdoar isso? Vamos ter uma lição amorosa, uma chance de você se relacionar de maneira santa com seu vizinho, né? E ser gentil, né? Ser generoso e se curar e ajudar na cura dos outros. Então, é essa reinterpretação dos feitos do ego, né? Que já está tudo gravado, que é nosso livre-arbítrio, que vai nos levando. A gente vai perdoando todas as coisas, perdoando todos os filmes, todos os finais alternativos, todos os DVDs, vai tirando o julgamento dele, aceitando, né? E se aproximando do sonho feliz, que é o sonho onde você já não se vê mais separado de Deus, tá bom? Então isso é o que eu queria falar sobre essa ideia de que todo este sonho do mundo ocorreu em um instante e já acabou. Que instante que ele ocorreu? Quando o Filho de Deus dormiu, sonhou e esqueceu de sorrir. Puf, veio a ideia da separação, como um Big Bang. Todos os finais alternativos. E agora, no presente, a gente fica reescolhendo assistir e assistir esses DVDs, até que a gente escolha o Espírito Santo em nós. Tá bom? São 9 ideias malucas. Vamos para 7? Nós somos um pensamento de Deus. Não. Isso. 7. Nós somos um pensamento de Deus. Deus transbordou, se estendeu e nessa extensão criou o seu único filho que habita a sua mente, a mente de Deus. Embora parecemos muitos, nós somos apenas este único filho que adormeceu e sonhou que era separado de Deus, parecendo assim se fragmentar em várias almas. 7. Vamos entender isso aqui. Então, quem nós somos? Leandro, quem sou eu? Quem sou eu? Conheça-te a ti mesmo. Nós somos o único filho de Deus. Sim, Deus só teve um filho. Um filho. E ele deu esse nome de filho, ele deu um nome para esse filho. Cristo. Tá? Cristo é o nome do Filho de Deus. Esse Filho de Deus habita onde? É um pensamento de Deus, está na mente de Deus, no céu, tá bom? Ele é puro amor. Esse Filho de Deus é puro amor, pura bondade,
tá bom? Esse Filho de Deus sonhou com a separação, teve um sonho. E neste sonho, esse único Filho de Deus se fragmentou, como é um sonho de separação. No sonho, ele se fragmentou em bilhões de almas, que somos todos nós aqui no planeta Terra. Avatares ali, né, personagens, todas representando esse único Filho de Deus. Já ouviu aquele termo, somos todos um? Somos todos um único Filho de Deus. A filiação inteira. É nesse sentido, tá? Que está aqui 7. Nós somos um pensamento de Deus, Deus se estendeu, criou seu único Filho. Embora parecemos muito, né? Tem muitas pessoas aqui, somos apenas o único Filho que adormeceu e sonhou que era separado de Deus. Tá bom? Essa é a 7ª ideia. 8ª ideia, caminhando para o final. O pecado não existe. Deus nunca te condenou. Os atos de desamor que cometestes em sonho não têm nenhum efeito sobre a realidade de quem tu és. Tu ainda és inocente, puro, invulnerável e amoroso como Deus te criou. Então, gente, imagina que você sonha um sonho na cama e aí você faz um monte de atrocidades no sonho. Aí você vai lá e fura o pneu do carro do vizinho, por exemplo, no teu sonho. Bom, depois quando você acorda, você vai lá falar com o vizinho, pedir desculpa para ele, vai falar, desculpa do quê, cara? Por quê? Porque o que acontece em sonho não afeta a realidade. Tá bom? Por isso que o pecado não existe, tá bom? O pecado não existe. O que é o pecado, gente? São erros que a gente comete aqui neste sonho, um sonho, e que a gente começa a dar realidade para esse erro, dizendo que isso não é um sonho, né? Julgando, pedindo punição, condenando, né? Isso é o pecado, tá? Por isso que o pecado não existe. Nem o erro existe. O erro, que é as nossas atitudes de falta de amor, é claro que o nosso ego comete muitas faltas de amor aqui nesse sonho. Mas tudo é um sonho, tá bom? O que a gente tem que fazer então? Cometer um erro? Ok. Se conecta ao Espírito Santo em ti, reconhece o erro, abandona o erro, corrige, abandona. Não comete mais. Mas isso, o teu erro ou o teu pecado, não afeta a realidade de quem você é. Assim como o que você faz em sonho não afeta a realidade, você não precisa ir pedir desculpa por uma coisa que você fez no sonho. Por isso que Deus nem nos condenou. Porque Deus nem nos julgou. Nós estamos no colo do Pai adormecidos, estamos tendo um sonho de separação. Deus não nos condenou por nosso sonho. Bom? Por isso que, em regra, Deus não precisa nem nos perdoar, porque Ele nem nos condenou. Mas mesmo assim Deus nos perdoa. A gente pede perdão para Ele e Ele nos perdoa. Aliás, tem uma oração muito bonita num Curso de Milagres que diz assim: Pai, perdoa-nos as nossas ilusões, né? E nos ajude a aceitar nosso verdadeiro relacionamento contigo, onde as ilusões não podem entrar. Então sim, Deus nos perdoa. Agora, vamos à última ideia louca. A causa de todo sofrimento, de doença, miséria e conflito está na crença na culpa. Culpa consciente ou inconsciente que carregamos. A cura de todo sofrimento está no reconhecimento da nossa inocência e unidade com Deus. Reconhecimento esse que vem pela prática do perdão. Então sim, gente, muitos de nós nunca imaginamos que o grande vilão dos nossos sofrimentos é a culpa. Há quem pense que a culpa é até positivo, que a culpa é um sentimento motivador da gente mudar nossa forma de se comportar, não é assim? Muitos pensamos que é até positivo, que a culpa exerce esse poder de nos motivar em direção aos comportamentos morais aceitáveis. Mas em verdade, a culpa, né, ela só nos leva para o buraco, tá bom? O que vai nos fazer mudar não é a culpa. Pelo contrário, a culpa ela acaba gerando mais atração para cometer o mesmo erro várias vezes.
Essa é a ideia bem trabalhada no curso, chama-se a atração da culpa. A culpa é um grande vilão. Assista alguns vídeos que eu tenho falando sobre a culpa, ou leia o próprio livro, você vai entender mais sobre a culpa. Mas a culpa não né, pintada de ouro aí, né, como um grande motivador para a gente modificar, tá bom? Basta você reconhecer que errou, reconhecer que cometeu um ato de desamor e abandonar esse ato, se juntar ao Espírito Santo, perdoar e seguir em frente. Não tem que ter culpa, tá bom? E a culpa, o que a culpa faz? A culpa, gente, né? Por que a gente age de maneira violenta? O mundo age de maneira violenta? Culpa. A gente sente culpa, projeta essa culpa nos outros por meio da raiva. O que é raiva? Raiva é tentar achar outro culpado, né? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Isso é raiva, tá bom? Então a culpa é a causa de todo sofrimento, das doenças a gente projeta, a gente sente culpa, quer se redimir e joga a doença no nosso corpo, tá bom? E aí, se a gente se vê inocente, se vê uno com Deus, que gente, assim, a primeira crença ilusória que gerou todo mundo, toda a confusão, foi a crença na separação, que estamos separados de Deus. Foi com a crença na separação que a gente fez o corpo, o mundo e o corpo. Então o corpo é uma ilusão, baseada na crença da separação. E a doença? A doença é uma ilusão sobre outra ilusão. Se o corpo já é uma ilusão baseada na crença da separação, a doença no nosso corpo é a projeção da culpa. Então tem duas crenças aí, raízes. Primeiro a crença na separação, depois a crença na culpa, tá bom? E aí a gente, por isso que a ideia dessa nova fala que as duas maneiras, o que você tem que curar aí? As duas crenças. Onde você vê culpa, você tem que ver inocência. Tem que reconhecer, por isso conhece a ti mesmo. Tu és inocente, puro, como Deus te criou. Tu não é o que fizeste de ti. Então, tu tens que se ver inocente e uno com o Pai. A separação nunca ocorreu, é um sonho. Então você se vê uno. Pai, eu sou uno a ti, eu ainda sou uno a ti e a todos os meus irmãos. Somos todos um. Tá? Essas duas crenças trabalhadas, né, vão se dissipando, né, eliminando os sofrimentos. E assim, gente, encerramos as 9 ideias malucas que temos nesse livro azul, esse lindo livro azul, chamado Um Curso em Milagres. Existem muito mais ideias salvadoras, tá? Eu só quis dar uma palhinha aqui para vocês, entender um pouco mais sobre esse livro e decidirem por si mesmo se esse é o caminho de vocês, se vale a pena estudar, caminhar nesse livro para nos curarmos e retornarmos para casa. O retorno para casa nada mais é do que a lembrança de que nunca saímos do céu, da casa do Pai. Vamos juntos?